E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo amanhã às 19 horas pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai acontecer fora de casa contra o Fluminense, galera. Palmeiras que está na 4ª posição do campeonato com 26 pontos. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Vitor Roque, jogador de 20 anos, né? Vale lembrar, a gente fala do Vitor Roque há tanto tempo, né? Um jogador que já passou por tanta coisa e tanta expectativa, um jogador de 20 anos desse retorno ao futebol brasileiro. Renato, interessante ver essa demonstração de apoio do torcedor do Palmeiras, né? Porque é uma paciência também com o jogador que demorou a entregar gols. E a gente está falando do jogo contra o Atlético Mineiro, que na súmula o gol não foi dele, mas ele fez uma boa partida. E aí, como o Abel mesmo citou nessa parte da entrevista que a gente viu, o torcedor reconhece o esforço do jogador e sabe que pode esperar algo, né? O Vitor Roque não foi alçado a esse posto de ser uma joia do futebol brasileiro quando saiu do Atlético Paranaense, não foi contratado pelo Barcelona à toa. Acho que ninguém chega a um clube desse porte à toa. Tudo bem que não deu certo, acontece e tem esse retorno, uma possibilidade de voltar a uma boa fase. Eu já falei ontem, pelo menos a maré de sorte a gente viu no lance do gol contra do Júnior Alonso, parece ter mudado, parece ter ficado favorável ao camisa 9 do Palmeiras. Eu acho que esse contexto que é de acolhimento vai sempre ajudar um jogador que precisa fazer gols, que tem essa questão de confiança mesmo. Acho que o Abel fala sobre ele jogar com raiva, né? Cada jogador tem uma característica. Às vezes tem um jogador que, cara, ele precisa estar pé da vida ou precisa estar com raiva de alguma coisa para ir lá e mostrar. E cabe ao Palmeiras gerar o melhor contexto para ele e a ele se manter nessa postura que ele teve nessa partida contra o Atlético Mineiro, que eu acho que é uma postura de não se afobar para fazer o gol, né? Tá bem posicionado, quando tem a bola, buscar quem está melhor posicionado. Se é você, beleza, você vai e chuta. Não adianta você querer chutar lá do meio campo, porque essa chance de você fazer um gol dali é bem pequena. Então, meio que você não se deixar levar. Eu acho que esse é o desafio, né, de um jogador que está há tanto tempo sem fazer gol. É você não se deixar levar pela afobação. Porque aí a afobação, a ansiedade faz com que você erre muito mais. Tanto as oportunidades de finalização, quanto o momento ali de assim, não sou eu o mais apropriado aqui para chutar. Então, acho que a gente até citou isso ontem, né? Quanto ele teve no lance do segundo gol do Maurício, a percepção, ele tentou o chute, não conseguiu, beleza, foi desarmado, voltou, foi buscar a bola, rouba a bola, olha para o cenário, não sou eu a melhor opção aqui, mesmo que o goleiro esteja na minha frente, então eu vou tentar o passe aqui, e ele dá continuidade à jogada que gera o gol do Palmeiras. Para mim, ele fez uma ótima partida contra o Atlético, e se continuar assim, nesse nível de dedicação e de percepção de como grupo mesmo, né? De como ele pode ajudar o grupo da melhor forma, que se não for com gols, vai ser com assistência, vai ser com a criação da jogada do gol. Ele tem tudo para acabar com esse jejum em breve. É isso, né, Joana? É um jogador, eu falei muito da pressão que foi colocada sobre ele, ainda jovem, ainda antes de completar 18 anos, quando estava no Atlético Paranaense. E a gente, quando fica sabendo da notícia da venda para o Barcelona, a gente faz projeções até naturais para um jogador desse. Olha, um jogador tão jovem, brasileiro, indo para o Barcelona, é uma posição que a gente tem carência na nossa seleção, né? O camisa 9, a gente imaginava... E ele já foi convocado, né? Exatamente, faz tempo que não é convocado, mas já foi. Aparecendo como postulante, e ainda tem uma pressão de ser uma carência antiga do próprio Palmeiras. O Palmeiras, durante muito tempo, buscou esse camisa 9, foi cobrado, a torcida queria um camisa 9 de alto nível, né, do alto investimento. Então, isso também se soma nessa pressão que o Vitor Roque vive no momento. Acho que tem vários aspectos, né? Tem essa questão mental, óbvio, acho que a Rê falou muito bem e a gente vem destacando muito bem. É um menino de 20 anos, né? Que passou por muita coisa muito rápido, foi para o Barcelona, não deu certo, aí foi para equipes menores, também perdeu espaço e aí vem parar no Palmeiras nessa movimentação que também é um peso, porque é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Tem uma coisa muito positiva em relação
ao Vitor Roque estar no Palmeiras com o Abel Ferreira, que o Abel ele não desiste do jogador. Às vezes ele até é criticado pela teimosia em insistir escalando alguns jogadores que não estão rendendo. Recentemente aconteceu com o Veiga, né? Muita gente questionando, porque o Veiga e não o Maurício, e o Maurício ganhou essa vaga de titular, por exemplo, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mas é um debate. O Vitor Roque, é só você ver quantas vezes ele foi escalado desde que ele chegou. Raramente ele está no banco. Então, ele é uma aposta, é uma insistência do Abel. Eu passei a manhã vendo os 28 gols que ele marcou pelo Atlético Paranaense, comparando com os lances que ele tem no Palmeiras. E, de fato, dá para ver que existe ali uma decisão errada, existe uma ansiedade na hora do chute, tem tudo isso. E eu acho que tem muito a ver com essa pressão, e ele mesmo falou que está trabalhando isso psicologicamente. Mas tem essa frieza dos números, né, quando a gente fala de um atacante, de falar assim, o atacante vive de gols. Mas tem outros aspectos que ele é muito importante. E aí, traduzindo para uma frase que o próprio Abel usou, né, falando do Vitor Roque fazer o trabalho sujo, às vezes. E tem a ver com isso, um trabalho, às vezes, até invisível, para quem só assiste, só começa a prestar atenção na conclusão da jogada, que é isso. É a movimentação do Vitor Roque, o quanto ele se dedica. Ele é um cara que muitas vezes limpa a jogada. Ele é o jogador que mais sofre faltas do Palmeiras. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ele sofreu 6 faltas. Ele foi o maior jogador, maior índice de duelos vencidos. Então, tem muita coisa positiva dentro de um jogo que não é exatamente o gol. A própria Rê falou da decisão que ele teve do passe. Ali ele perde, ele chuta, insiste no lance, poderia ter chutado de novo, mas ele teve a calma de decidir pelo melhor. Às vezes, ele não consegue fazer isso. Então, eu acho que é uma evolução. Por mais que o gol não tenha sido creditado para ele, teve o ponto positivo de ter trabalhado na jogada e estar ali presente no gol, e principalmente nesse gol que ele teve a visão de passar para o companheiro, né? Passou para o Facundo, que passou para o Maurício, e o Maurício fez o gol. Então tem todas essas coisas em relação à evolução do Vitor Roque. Mas para mim, eu fico com essa frase também me pega muito do Abel quando ele avalia o que o Vitor Roque traz ali para o Palmeiras nesse momento. E é isso, é a dedicação. Por isso que ele sai aplaudido, porque o torcedor vê isso. Vê a dedicação, vê a movimentação, vê a importância tática, vê que, de repente, ele, beleza, tomou uma decisão errada. E eu acho que realmente, tecnicamente, tem algumas questões que o Vitor Roque pode evoluir, mas tem essa parte boa do cara que não desiste, que incomoda, que limpa a jogada, tromba com os zagueiros. Apesar de ser pequenininho, ele tem uma consciência corporal muito importante ali nesse tipo de jogada. Então, eu acho que tem essas coisas positivas e esse detalhe fino que vai vir com o tempo. E a gente sempre lembrando que é um menino de 20 anos, que passou por muita coisa, tem esse selo da maior contratação da história do futebol brasileiro, tudo isso pesa, mas tem a estrutura do Palmeiras também, que é um clube bem estruturado, que tem paz para trabalhar e está sempre buscando títulos, que vai ser um ambiente muito mais propício para o Vitor Roque voltar a desabrochar. Tocou num ponto, essa parte física dele sempre chamou muita atenção, né? Desse embate com as defesas adversárias, como fisicamente ele foi importante para o Atlético Paranaense, está sendo também importante para o Palmeiras nesse momento. A gente fala muito de estatística, essa frase, atacante vive de gols, ela é verdadeira. O atacante precisa de gols, mas a gente está vindo agora de um jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, que para a estatística o Vitor Roque não acrescentou nada. O Vitor Roque não foi computado assistência e nem gol para ele, mas ele participa muito do jogo e desses 2 lances que dão a vitória do Palmeiras para o Palmeiras. É claro que o gol contra é um erro de finalização dele, ele conta com a sorte, mas eu acho que é um bom jogo, mesmo 0 gol e 0 assistência do Vitor Roque. Nem sempre isso vai significar um jogo ruim de um atacante. Por isso que a gente precisa analisar o que acontece, o contexto de cada partida. E acrescento também para te perguntar, né, Renata, em muitas dessas oportunidades, esses 2 jejuns que o Vitor Roque viveu, o primeiro, quando ele buscava ainda o primeiro gol pelo Palmeiras, e esse dia atual, também passa por um momento em que o Palmeiras ainda tenta encontrar um ataque ideal, digamos assim, até em relação a atuações. O Palmeiras tem muito jogo que não cria muitas oportunidades para o centroavante, foi algo que o próprio Flaco Lopes, que aí tem outras características, outro nível de qualidade também já sofreu. Acho que muitas vezes o Flaco ele se fazia valer pelo jogo aéreo. O Yuri Alberto no Corinthians. Exato, que do Flaco no Palmeiras acabava sendo o escape para o time. O Flaco é bom no jogo aéreo, vamos cruzar a bola na área. Para o Vitor Roque, essa chave tem que ser virada. O Vitor Roque não é um primor, não é a principal característica dele brigar no alto contra defesas com os zagueiros altos. Então o Palmeiras também precisa virar essa chave para criar outro tipo de oportunidade e mudar até a forma desse ataque jogar em função desse camisa 9.
Exato. Vou dar um exemplo que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes, que, guardadas as devidas proporções, acho que se encaixa. Quando você olha o João Pedro chegando no meio da Copa do Mundo de Clubes e entrando no Chelsea e fazendo toda a diferença. O ponto é, a engrenagem do Chelsea estava pronta para ter um centroavante. A engrenagem do Chelsea criava inúmeras oportunidades. Era um meio-campo de muita qualidade de passe, de criação, o tempo inteiro pelos lados. Era um time que já estava totalmente ajeitado. Precisava de um cara que fosse o homem-gol ali. E o João Pedro entrou naquele time e voou. O Palmeiras, de 2025, ainda não é o time 100% ajeitado, que cria inúmeras oportunidades e estava só esperando o homem-gol. Não é. Perfeito, Rê. Então, eu acho Nesse que momento perde ainda peças importantíssimas, como o Richard Rios, o Estevão, não conta com o Paulinho. E nesse momento piora, né, uma situação ainda mais diferente ainda, porque realmente é uma engrenagem que está se ajeitando. Então, acho que não dá para responsabilizar 100% o Vitor, como se o Vitor Roque estivesse tendo várias oportunidades e todas ele está desperdiçando. Está chutando lá no alto, não é esse o contexto que a gente está vendo. E acho que por isso também a torcida reconheceu muito e aplaudiu muito quando ele sai, porque se ele tivesse feito um jogo péssimo, no calor do jogo, é muito difícil o torcedor falar assim, não, beleza, eu vou aplaudir aqui porque ele está precisando. No calor do jogo não acontece isso. Não, mas dependendo do resultado, né? Tem essa questão que ele sai com o Palmeiras ganhando o jogo também. Não, claro, mas eu acho que tem muito da resposta de o torcedor reconhecer. O cara fez um bom jogo aqui, né? Porque se não faz um bom jogo, é difícil o torcedor aplaudir ali no calor do momento, sabe? Então, eu acho que é isso. São coisas para serem ajeitadas. No Vitor Roque, como a Joana falou, né, de não ser afobado, tentar tomar sempre a melhor decisão. E também do Palmeiras de ajeitar essa engrenagem para criar as melhores oportunidades que potencializem a característica do Vitor Roque. É isso, Palmeiras volta a campo amanhã visitando o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Olha, o Palmeiras busca um meio-campista para colocar no lugar do Richard Rios, que está indo para o Benfica. Ele não foi apresentado ainda, mas já desembarcou lá e tudo mais, né, com festa. Carregado no colo, quase. E o Palmeiras, em busca do substituto, para a posição tem apenas o Lucas Evangelista. 3 nomes são especulados, cada um com uma característica. Primeiro é o português Otávio, o brasileiro naturalizado português Otávio, que foi revelado pelo Inter. Jogou 9 temporadas no Porto, em Portugal, e foi barrado pelo Jorge Jesus no Al Nassr agora. Com ele pesa a idade, ele tem 30 anos e é mais um meia do que exatamente um segundo volante. O outro nome trazido ontem pelo PVC aqui é do Marcel Ruiz, mexicano, que atua no Toluca, que é o atual campeão do México, jogou recentemente pela seleção mexicana na Copa Ouro. Ele tem 24 anos, mas está priorizando inicialmente ir para a Europa. E o jornal espanhol AS aponta hoje o colombiano Nelson de Ossa, do Monterrey, na mira também do Palmeiras. Segundo a publicação, o Palmeiras estaria disposto a pagar 16 milhões de euros, o que dá 104 milhões de reais, pelo jogador de 25 anos que jogou o Mundial de Clubes, inclusive marcando gol. Enquete, como é que fala? Informal aqui. Quem que deve ser o cara, Danilo? Eu vou te falar que, pelo que eu conversei ontem, a certeza que me passaram é que não vai ser o Otávio. Primeiro que tem um salário muito alto, que é muito dinheiro, ele foi contratado por muito dinheiro pelo Al Nassr. O Palmeiras já flertou com ele, acho que há uns 2 anos, me passaram que o Otávio não tinha chance. Aí ontem mesmo o Globo Esporte divulgou que o Marcel já disse não, né, que ele está querendo jogar na Europa. É curioso, assim, é uma posição em que o Palmeiras, e aí o Abel falou muito bem disso na coletiva, o Palmeiras já sabia, né? Então eu já falei aqui mais de uma vez com vocês, já na live do Palmeiras, que aliás tem hoje live do Palmeiras no All Sport, às 4 horas da tarde, já fazendo a propaganda. Sempre falei, quando o Rios sai da Copa América, ele já saiu muito valorizado, e o Palmeiras, depois da renovação, já acerta com ele que se viesse uma proposta grande após o Mundial de Clubes, o Palmeiras liberaria. E aí, quando você tem uma proposta de 30 milhões de euros para um jogador de 25 anos, como é o caso do Rios, não tinha como não liberar. O Abel, ele se coloca tranquilo nessa situação, porque, segundo ele, como eles já tinham esse planejamento, o Lucas Evangelista é o cara que segura essa posição por um tempo e que dá uma folga para o Palmeiras achar o substituto.
E aí eu vi o Arnaldo assim, nossa, 16 milhões de euros e tal. No final, o Palmeiras vai lucrar, né? Porque ele pegou aí 21 milhões de euros com os 70% que tinha do Richard Rios, e se gastar 16, 15, 14, ainda tem uma margem, tem uma sobrinha, então acaba ainda dentro das contas, e que é o que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos muito bem. Agora, quem vai vir a gente vai ter que ver. A gente sabe que essa época, com a janela aberta, nomes vão ser especulados e oferecidos de uma maneira aí a cada trade. Daqui a gente vai sair do programa, de primeira às 2 da tarde já vão ter mais 4 nomes sendo especulados, porque é assim que vai ser, ainda mais com o Palmeiras com muito dinheiro. Fato é que o Palmeiras está com calma, está tranquilo, não precisa correr para essa reposição, porque se segura com o Lucas Evangelista enquanto isso. E o Abel até falou, se não vier ninguém, a gente usa alguém que está aqui em casa. Vamos lembrar que o Alan, que já foi usado na esquerda, já foi usado na direita, ele pode fazer esse papel de 8 também, ele já jogou na base muitas vezes como esse camisa 8. Então o Palmeiras tem uma folga para achar, não estou dizendo que não precisa substituir, para mim precisa sim contratar alguém para dar de opção para o Abel, mas consegue fazer isso com calma e com a janela aberta, com a principal janela, essa é a principal janela no mundo todo. O Palmeiras tem tempo e dinheiro para procurar um substituto, não precisa correr, não precisa atirar no primeiro alvo que tiver. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!